tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam sempre bem-vindos à nossa casa. Grupo Espírita Inácio Ferreira aqui de Araraquara. Sejam sempre bem-vindos à nossa casa, que também é de vocês. Hoje o pessoal está aqui tomando um chazinho porque está frio, tomando um chazinho gostoso. Hoje temos a presença do nosso amigo Tiago Barbante, do Eurípides Barçanufo. Ele vai falar sobre a alma do Espiritismo. E antes dele falar sobre a alma do Espiritismo, eu vou ler uma mensagem de um amigo espiritual, para a gente começar. O despertar com Cristo. Quando Jesus alcança o coração que era descrente, enche de luz esta alma, deixa este homem valente. O amor, como se sabe, é poderoso remédio, encoraja a ação no bem e livra o homem do tédio. Faz da ovelha desgarrada o seu servo mais fiel. Escolheu sua morada, redimindo os erros teus. A exemplo de Zaqueu, abandonou a usura. Agora só quer o céu e o amor por obra pura. Busca agora a tudo isso, na companhia do Mestre. Por isso, auxilia sempre ao irmão que se vê caído. Vê nele centelha divina, como Cristo viu contigo. Sua futura morada depende do teu agora. Que obras tem plantado para quando for-te embora? Então fica a reflexão, né, pessoal? Pessoal, agora eu vou passar para o nosso amigo Tiago, que os bons espíritos estejam contigo. Muito obrigado, Fábio. Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em todos os nossos corações. Agradeço o convite do Flávio, da Isabela, de estar aqui no Inácio Ferreira pela primeira vez, né? A primeira que espero de muitas, né? Que voltarei outras vezes se for convidado. E hoje venho falar com vocês a respeito do tema A Alma do Espiritismo, que é uma questão que as pessoas perguntam, né? O que seria, né? Qual que é o âmago, o que move a doutrina espírita, né? O que é ser um verdadeiro espírita? E a alma do espiritismo nada mais é do que a caridade. A caridade é a alma do espiritismo e a caridade ensinada por Jesus. Jesus, no seu evangelho, nos deu N exemplos de atos de caridade pura. E todos os atos de cura, os milagres que teria feito, tudo que ele realizou de bom e de exemplos morais, sempre teve a caridade como norte. E quando você fala em caridade, a caridade ela tem que ser primeiro conosco e depois com o nosso semelhante. As pessoas estão muito ligadas na caridade, e a caridade material é a mais conhecida, porque a gente sempre precisa, saciar a fome, a sede, a falta de roupas, o frio, as doenças, etc. Isso é muito importante, As casas assistenciais de várias religiões fazem esse trabalho, e auxiliam muito a sociedade. Mas há uma outra espécie de caridade que é até mais importante e que a gente muitas vezes se esquece, que é a caridade para com o semelhante conosco. Quando eu falo caridade, mas como que eu vou ser caridoso comigo, como que eu devo agir para ser caridoso? A gente se culpa muito com as coisas. Então a gente muitas vezes se cobra, excessivamente, a gente tem complexos de culpa. Quando a gente deixa de perdoar um irmão que nos ofende, nós estamos o quê? Sendo prisioneiros disso daí. Então quando eu fico remoendo, eu fico com rancor de qualquer coisa negativa que façam para mim, na verdade é aquele ditado, eu tomo veneno e espero que o outro morra. Então eu vou sofrer todos os malefícios desse rancor, desse ódio. Então isso é ter falta de caridade. Quando eu tenho inveja, ciúme, rancor, etc., eu estou fazendo mal primeiro a mim mesmo, depois para o outro, mas eu estou sendo rude comigo. Então ser caridoso é você perdoar essas ofensas. Então quando você perdoa, você tem o coração sereno, você tem paz de espírito, tranquilidade e tudo flui melhor.
a saúde fica melhor, né? As condições do nosso corpo, da nossa mente, ficam de uma situação muito mais evoluída. E a caridade com o semelhante, né, é a caridade de fazer somente aquilo que você gostaria, né, que fosse feito com você. Quando você trata o outro, né, com atenção, com gentileza, com educação, quando você é benevolente, né, para com o outro, indulgente com as faltas alheias, porque nós gostamos de criticar as pessoas, a gente não perdoa o que os outros errem, né? A gente se acha infalível, que nós sempre estamos com a nossa razão, o outro não nos entende e a gente é cruel com o outro. E a gente esquece que a gente precisa do perdão, né? A gente precisa que o outro tenha também indulgência, seja benevolente para com as nossas faltas. A gente erra a todo momento em nossa vida, né? Quem aqui possa levantar a mão e falar, eu sou perfeito, né? Em todos os momentos eu sou uma ótima pessoa, cumpro todos os meus deveres, seja no trabalho, com a família, seja no grupo espírita ou na sociedade. Não, todos nós temos falhas, né? Por isso que nós somos seres em progresso. Nós estamos aqui nessa escola para progredir, para sermos espíritos melhores, para a gente ter a nossa evolução. E para isso a gente precisa enxergar no outro, né, aquela mesma necessidade que nós temos. Então por que a gente é implacável, né, com o erro do semelhante? A gente não aceita opinião contrária, a gente quer impor a nossa vontade, as nossas opiniões, os nossos desejos. Hoje o grande problema da sociedade é essa intolerância, né? É o problema nos relacionamentos. A gente tem problemas sérios de relacionamentos em qualquer espécie. Seja no trabalho, seja dentro de casa, principalmente, que é difícil, né? Lidar com os parentes difíceis, com as pessoas da família que nos causam contrariedades, que nos ferem. E a gente não tem paciência dentro de casa. A gente muitas vezes tem paciência na rua, tem paciência com o outro fora de casa, mas com o cônjuge, com o pai, com a mãe, com o filho e outros familiares, a gente estressa, a gente estoura, a gente não tem caridade nenhuma, falta-nos caridade, né? E a caridade passa por isso, passa por ter paciência. Quando a gente ouve uma pessoa, às vezes, tá um papo desagradável, né? Às vezes a gente não tem paciência para ouvir, tá com pressa, tem coisa para fazer, hoje a gente todo mundo correndo para trabalho, e a gente, fala logo, tal, às vezes é grosso, corta a pessoa, a gente está sendo não caridoso, né? A pessoa às vezes quer uma atenção, quer que a gente escute essa pessoa, que a gente fale uma palavra de conforto, uma palavra de engrandecimento, é tudo que a pessoa precisa. E a gente não tem, a gente está frio hoje em dia, né? As pessoas hoje querem resultado, querem ver o que vão ganhar com a situação e ninguém mais tem tempo de conversar, tem tempo de ouvir o colega. Então, às vezes, uma palavra bem colocada, um conselho, a pessoa quer desabafar com você, às vezes você faz muito mais por ela do que você dando alguma coisa material, né? Às vezes a pessoa tem necessidade do recurso material? Tem, mas muito mais de um carinho, de uma atenção. E isso que a gente, como espírita, deve se atentar, né? Nós temos esse dever de perceber no outro qual é a carência. Quando você vai ajudar o semelhante, você tem que ter esse feeling, esse tipo de percepção de ver, mas será que é só isso que ele precisa? Será que ele não, por trás dessa miséria, por trás desse problema, será que não tem alguma coisa maior? Não tem uma carência, não tem uma tristeza, uma depressão, não é? Algum tipo de outro transtorno. Muitas vezes isso é mais importante. Isso é o que vai trazer uma melhora substancial, né? E melhorar a parte material também. Porque a partir do momento que as condições de vida emocional e de saúde melhoram, a pessoa automaticamente melhora materialmente também, não é? Então, os espíritas têm que ter esse mérito, têm que ter essa obrigação de ser caridoso. Porque se a gente fala da boca para fora, a gente lê, a gente estuda, a gente está aqui toda quinta-feira assistindo as palestras, né? E a gente não pratica lá fora, a gente está perdendo tempo. Porque a gente está cansado de saber o que devemos fazer. Né? A literatura aí é vasta, só do Chico são 414 livros ou 18 livros, alguma coisa dessa grandeza, fora os outros autores. Então nós sempre lemos alguma coisa ou outra, mensagens edificantes,
Só que a gente sai daqui, a gente volta a ser aquele homem velho. A gente se esquece dos conselhos, se esquece dos ensinamentos e volta, né, a falar mal dos outros, volta a ser invejoso, a ser egoísta, a ter todas as coisas negativas que trazemos em nossa alma. Quando o que nos cobra é a modificação, né? É a reforma íntima dos nossos defeitos. A gente tem que transformar defeitos em virtudes. Agora, vocês vão me perguntar, é fácil? Não é fácil, né? Não é porque eu estou aqui conversando com vocês falando que eu já tenho alcançado perfeição alguma, que eu já ajo corretamente em todos os sentidos. Não, muitas vezes eu falho também. Toda essa palestra serve para mim, como está servindo para todos que estão nos ouvindo, seja aqui presencialmente, seja pela internet. Mas a gente precisa lutar todo dia. A gente tem que acordar e falar, bom, hoje eu tenho que ser melhor do que ontem, né? Hoje eu não posso errar mais naquilo que eu estava errando até ontem. E aí fazer aquele autoexame de consciência na hora de dormir, como o Santo Agostinho fazia, né? Será que hoje, desde quando eu acordei até agora, alguém tem alguma queixa para fazer contra mim? Será que eu magoei alguém? Será que eu fui egoísta? Será que eu causei algum dano para alguma pessoa? Alguém tem alguma queixa contra mim? Então a gente tem como fazer esse exame e saber o que a gente foi de agradável ou desagradável com o outro. E aí isso serve como indício do que eu preciso melhorar. Então a gente vai falir várias vezes, mas só com insistência, né, com planejamento e com a vontade que a gente vai conseguir se modificar. Porque se não tiver vontade, a gente não faz nada. A gente não vem nem aqui assistir a palestra. Com um frio desse, a gente ficaria em casa, embaixo das cobertas, né, quentinho. Então, se a gente sai de casa, se predispõe a vir até o centro espírita, estudar, escutar a palestra, então é porque a gente tem uma vontade de se modificar, de se melhorar. E os espíritos dizem muito isso, né? Que a caridade, se a gente seguir o exemplo do Cristo, a gente vai estar praticando a caridade pura. E o Cristo deixou aquela lei absoluta para a gente seguir, que é o amai-vos uns aos outros. O amai-vos uns aos outros nada mais é do que a expressão pura e plena da caridade. Né? Quando eu amo ao outro como eu gostaria que me amassem, eu vou fazer só o bem. Eu não vou fazer mal para ninguém, eu não vou causar dano, eu não vou magoar ninguém, né? Eu não vou ser uma pessoa que cause transtorno na sociedade. Então, quando eu ajo assim, eu vou somente fazer o bem, eu vou auxiliar o outro a crescer. E a gente vê isso, né? Hoje as pessoas têm essa competição desenfreada, ninguém pensa no outro, a gente quer primeiro o nosso quinhão, quer primeiro nosso prato cheio, né? Nossa barriga cheia, e o outro fica para depois, né? Primeiro eu, meus familiares, e o próximo é bem distante, né? E de próximo não tem nada. E por isso que a gente está numa sociedade dessa, né? O produto de hoje é o resultado das ações de ontem. O que nós fizemos ontem nas outras encarnações passadas está repercutindo no dia de hoje. Então, se nós temos essa violência, essa indiferença na sociedade, essa miséria, né, essa falta de coisas básicas, e a gente vê ser tudo conturbado, é porque os homens plantaram errado, né? E quando eu falo os homens, nós estamos inclusos nisso daí. Então, para a gente ter um futuro melhor, para a gente poder ser uma sociedade mais justa, né, uma sociedade em que não tenha tanta violência, em que a desigualdade não impere como hoje, né, que o dinheiro está na mão de poucos e a maioria vive com muito pouco, com dificuldades, e isso passa pela transformação moral. Somente quando o homem, cada um de nós aqui, né, e do mundo se transformar, a gente vai ter uma evolução real no planeta. Então não é com algum governante específico, com salvador da pátria, não existe uma pessoa de fora que vá trazer essa diferença para nós. Né? Se hoje Jesus Cristo viesse conosco aqui novamente, aparecesse aqui no planeta e viesse dar os ensinamentos, certamente ele seria talvez morto de novo, né? E ninguém ia se modificar. Ia falar, pô, esse homem está falando besteira, quem é ele, né? Eu tenho que ficar rico, eu tenho que conquistar meu futuro, as pessoas estão pensando sempre no próprio umbigo. Então falta amadurecimento espiritual para a gente. Então, enquanto a gente não tiver essa caridade no coração de fato, né, e moral, caridade com o semelhante, a gente vai patinar nesses problemas que a gente tem hoje no mundo, e cada vez piores, né? Porque se a gente continua incidindo na mesma conduta, a colheita vai ser a mesma. A gente planta a mesma semente e o fruto vai ser o mesmo. A gente não vai modificar o fruto por uma canetada, por uma pessoa de fora que vai mudar a nossa realidade.
Então, esse é o desafio para nós espíritas, né? A gente tem conhecimento disso, a responsabilidade sobre nossas cabeças é muito maior, porque a gente sabe o que a gente deve fazer, a gente não pode alegar ignorância sobre a lei, né? Falar, eu não sabia como que era para fazer, eu não tive conhecimento nenhum, não tive instrução nenhuma. Não, a gente sabe o que a gente deve fazer, só que a gente ainda não faz, né? Então, para a gente bater no peito e falar, eu sou espírita, eu sigo os princípios da doutrina espírita, a gente precisa de muita modificação. E essa modificação passa pela caridade, porque ser espírita é ser cristão. O Espiritismo nada mais é do que a doutrina do Cristo revivida. O Espiritismo não trouxe nada de absurdo, nada de extraordinário, né? Ele apenas revelou algumas leis que estavam ocultas. Porque quando Jesus veio até nós, ele não pôde falar das realidades espirituais. O povo da época não tinha discernimento, e nem cultura, e nem amadurecimento para que fossem ditas algumas verdades. Então foi tudo dito por forma alegórica, né? E as pessoas interpretaram literalmente, as religiões deturparam todo o ensinamento, cada uma puxando para si, né, a sardinha para o seu lado, para pedir as coisas, né, para fazer trocas, etc. E a doutrina veio justamente tirar esse manto, né, essa questão de ritual, essa questão de criar todo exigências que não existiam, que o Cristo nunca impôs nada, né? O Cristo nunca fundou nenhuma igreja, o Cristo não cobrava dízimo de ninguém, né? Ele exigia apenas que o seguissem os ensinamentos. Então ele exemplificou na maior pobreza, na maior simplicidade, que o que bastava era o que você é por dentro, as suas atitudes, e não o seu exterior. Né? Não é a roupa que você veste, não é o carro que você anda, não é a casa que você tem, o salário que você tem, o status social que você tem. Isso, para o mundo que a gente vive, é importante, é legal, ninguém apregoa, né, que tem que ser pobre, que tem que passar necessidade, não é isso. A gente está aqui para progredir materialmente também. Mas que isso não seja o único objetivo da vida. Muitas pessoas têm como objetivo somente a riqueza, somente o progresso material, somente o status, e se esquece do valor de dentro. Né? Porque quando a gente deixar o corpo, ninguém vai perguntar quanto você tinha na sua conta bancária, onde você morava, quais viagens você já fez na sua vida. Né? Isso ninguém vai querer saber. Que formação você tinha, que profissão você tinha quando você estava na Terra. Não, vou falar assim, bom, que bem você fez, que valores você cultivou, né? Que choro você secou do seu semelhante. Quando você pôde ajudar, você tinha oportunidade de ajudar aquela pessoa, aquele vizinho, aquele parente, aquele colega de trabalho, você fez o seu, ficou misto, achou que não fosse com você, virou a cara, disfarçou e foi embora. Então isso que vai falar sobre nós, né? A caridade é a moeda do universo. Deus criou todo o universo, todos os planetas que existem, sejam mais atrasados, né, ou mais adiantados que o nosso, que a única moeda que tem ali, que vale, que é passaporte de entrada, é a caridade. A caridade é uma lei, é um germe divino que está dentro de nós. Como somos filhos dele, ele colocou isso dentro de cada um. Todos nós aqui temos esse germe do amor, da caridade dentro de nós. Uns mais, outros menos, né, de acordo com a evolução espiritual de cada um que está nos assistindo e que está aqui me escutando. Então, cada um está num estágio evolutivo, mas que todos temos o dever e vamos desenvolver isso em plenitude, um dia vamos. Pode demorar muitos milênios ainda, milhares de encarnações, outros mundos que vamos habitar, mas o nosso destino é a felicidade e a perfeição. Nós não estamos aqui para sermos infelizes, para sermos sofredores. Se nós hoje somos isso, é por culpa nossa mesmo. É por erros do passado que a gente está colhendo hoje. Então, as causas, né, as nossas provas, as nossas expiações, são culpa nossa. Né? Nós falimos no passado e hoje colhemos esses frutos. Então, se a gente quer um futuro melhor, a gente quer paz no coração, quer uma vida mais sossegada, né, de atribulações, tudo, que a gente comece a fazer a modificação a partir desse momento. Que a gente mude o nosso modo de agir, nosso modo de pensar e principalmente as nossas ações, né? E não adianta eu cobrar do outro uma conduta que eu ainda não faço, né? Quando a gente fala, o governante nosso, né, é tudo corrupto, tudo sem vergonha, a gente não tem ninguém que nos represente bem, mas espera aí, de onde que saem os governantes? Né? Sai da sociedade.
Então, eles são o espelho da nossa sociedade. Então, se a gente fura uma fila, se a gente quer receber uma vantagem aqui, se a gente para o carro na vaga de idoso, na vaga de deficiente, e não deveria, quer dizer, são pequenas corrupções que a gente faz também, né? Então não adianta eu pegar aqui, eu pego R$1 do Flávio e falar, é só R$1, não vai fazer, não vai nem perceber essa moeda que está aqui na mesa e tal. Mas é R$1, não é meu, é dele. Então se ele me der uma coisa, agora se eu pego sem ele saber, eu estou fazendo errado. Então tanto faz eu pegar R$1 ou pegar milhões de reais, né? Então o que importa é a ação, não é a quantidade, a quantia da coisa errada que eu faço. Então falta essa educação íntima para a gente, né? Essa educação moral que falta e que é o objetivo da nossa vida aqui. A gente está aqui para isso, na verdade. Não é para ficar rico, milionário, para ostentar na rede social, para baterem palma para a gente por causa do nosso dinheiro, puxarem o saco da gente pela condição social, porque isso o mundo está cheio, sempre esteve, né? Os reis, as rainhas, as pessoas que têm muito são paparicados, mas tudo falso. Por trás as pessoas não suportam, reclamam, xingam, mas por causa do poder, por causa do dinheiro, né, as pessoas paparicam. Então tudo isso é falso. É mais um indício do que isso não vai para outro mundo. A gente não vai levar como bagagem as coisas efêmeras aqui da vida, né, que enferrujam, que estragam, que o ladrão pode nos roubar. Então essas coisas não têm validade nenhuma. E a doutrina então, nada mais é do que reviver o que o Cristo já nos deixou há mais de 2000 anos atrás. É colocar isso de novo em nossos corações, relembrar, né? Porque todos nós sabemos, temos esse ensinamento, seja de agora, seja das vidas passadas, a gente teve contato, né, com algum momento com o cristianismo, com a doutrina cristã, mas a gente esqueceu. A gente prefere não colocar isso na nossa vida, porque exige sacrifício. Exige mudança de atitude, né? Exige mudança de comportamento, e isso é difícil. A gente está há séculos viciado em certos comportamentos que a gente não consegue tirar, se a gente não tiver força de vontade. Não é? Então isso só basta para a gente. Pode tomar 1 milhão de passes, pode fazer tratamento de desobsessão, mas se a gente não modificar a nossa conduta, a gente continua sofrendo os mesmos males. Provisoriamente a gente melhora, mas passa um tempo, volta de novo a piorar. Não é? Por quê? Porque a gente atrai, né? Nós atraímos os semelhantes. Então se eu penso, vibro errado, vibro negativamente, sou invejoso, sou ciumento, sou rancoroso, tenho raiva de todo mundo, sou revoltado, eu vou estar atraindo o que para mim? Né? Só coisas ruins. Não é? Não vou, como que eu vou querer que eu viva numa tranquilidade, né? Que só coisas boas me aconteçam, que eu tenha paz de espírito, que eu tenha boas vibrações? Não vou ter. Porque eu sou culpado do meu destino e das coisas ruins, muitas vezes, que acontecem conosco. Vocês podem ter certeza que a maioria das coisas ruins que acontecem na nossa vida são culpas nossas mesmo. Né? Poucas coisas talvez sejam do passado nosso, de outras existências. A maioria das vicissitudes são da existência atual. Por quê? Porque a gente faz errado, né? A gente come demais, a gente não faz o exercício que precisa, a gente é preguiçoso, e tudo isso causa problemas, seja de ordem física, de ordem espiritual e moral, né? Então a doutrina ensina isso. A doutrina tem como divisa, Cristo tem o amor e a caridade. Ele só pediu isso. Sejam amorosos, tenham amor pelo próximo e sejam caridosos. O resto é consequência. O resto vem a rebote, né? Então não tem nenhuma fórmula mágica, não tem nenhum milagre, mas sim a gente tirar, né, a questão do orgulho. Porque quando a gente fala assim, né, a pessoa tem paciência com o outro, a pessoa perdoa o outro, né, não quer dizer que ele seja humilde, não é isso. Quer dizer que ele não é orgulhoso, né? Que a pessoa já conseguiu domar o seu orgulho, que ele tem meios de acabar não deixando que aquele egoísmo, que aquela vontade de prevalecer o ego fique acima de tudo. Porque quando a gente se ofende, na verdade a gente, né, quem se ofende é o nosso ego, né? A gente se acha rebaixado, se acha humilhado e a gente quer revidar. Vou ter que fazer, dar uma resposta à altura, eu tenho que xingar, eu tenho que falar. Mas peraí, o que eu ganho com isso? Né? Se outro me ofendeu, eu ofendendo o outro, eu vou estar quites? Eu vou estar bem? Pode ser que para uma pessoa egóica, tal, a pessoa vai achar, não, dê o troco. Mas e perante a eternidade, perante a espiritualidade? Será que eu rompi esse laço de animosidade? Porque quando eu respondo o mal com o mal, eu continuo no mal. Né? Se eu respondo o mal com o bem,
eu quebro essa cadeia, né? Eu quebro esse elo, eu vou ter outra faixa vibratória. Agora, tudo bem, a gente está num mundo assim de provas e expiações, a gente também, ninguém está dizendo aqui que você tem que ser enganado, que você, né, Cristo também não dizia isso, que você deve deixar os outros tripudiarem em cima de você, não é isso que a gente fala, mas sim que você não tenha desejo de vingança, né? Faça o que tenha que fazer, se tem que tomar alguma atitude pelos meios legais, você tem que tomar, você tem que ir atrás dos seus direitos, tem que brigar pelo que é certo, sim, mas sem vingança. O grande problema é o desejo de vingança. Isso que está errado. É o ódio, nutrir ódio, né? E nutrir vingança. Isso faz mal primeiro para nós e depois para o outro. Então, o que a doutrina nos faz é isso. A doutrina nos exige uma mudança de comportamento, que nós não podemos ficar mais adiando. A gente sempre vem levando com a barriga por vidas e vidas e vidas e não modificamos. A gente precisa já começar a mudar, precisamos colocar valores novos e começar a treinar. Começa com pequenas coisas, com pequenas atitudes, e isso vai criando um hábito que vai se tornando cada vez mais volumoso e mais comum, até que a gente esteja fazendo isso sem perceber. A gente vai estar fazendo naturalmente, e aí que a evolução vai se dando, né? É de pouco, é de pouco. Talvez não seja nessa vida, a gente vai conseguir evoluir um pouquinho, mas já temos o conhecimento, temos a vontade para as próximas existências. E assim que todos nós evoluiremos um dia e seremos felizes, que a felicidade está quando não tiver nada contrário, né? Quando eu respeitar, cada um se respeitar na sociedade, um não lesionar o outro. Então eu tenho certeza que o meu vizinho não vai me causar mal e ele também sabe que eu não vou causar mal a ele. Então a gente vai viver em paz. A gente não vai precisar de prisão, de cadeia, de leis, né, fortes, nada disso, porque não vai ter criminalidade, não vai ter brigas, não vai ter nada disso. Então isso vai ficar certamente para um mundo de regeneração, para um mundo mais evoluído, para outra série de espíritos já com um grau superior de evolução. Mas estamos no turbilhão, estamos aqui por um motivo e temos que ir avante, né? Ir à frente sempre, não ficar estacionados aonde a gente está e achar que está bom, né? Reclamar e a gente acha que está tudo uma beleza. Então que a gente sempre progrida, nunca se esqueça dessas lições do Cristo. Eu agradeço a atenção de todos vocês, que todos tenham uma ótima noite, quem está pela internet, quem está aqui presencialmente, que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado. Viu? Quer que faz oração? Fábio, alguma coisa? Pode ser? Pode ser. Né? Bom, então vamos aproveitar esse ensejo, que estamos aqui já imbuídos nesses valores novos, nesses ensinamentos que o Cristo nos deixou, que possamos, Pai, receber todas as bênçãos dos mentores desta casa, dos espíritos superiores, que já nos tratam desde o momento em que entramos aqui nesta casa de oração, nesta casa de caridade, que a gente deixe para fora todos os males, todas as coisas ruins que trazemos dentro de nós, e que a gente tenha força de vontade para reformar o nosso íntimo, para sermos pessoas mais amorosas, caridosas e bondosas. Que o homem velho seja morto a cada dia que passa e seja transformado em um homem novo, um homem que tenha mais paciência, que tenha amor ao próximo, que não pense mais em fazer o mal, que extirpe os desejos de vingança e de ódio. Que a gente se sinta amparado, abraçado pelos irmãos espirituais que nos assistem e que levemos essas boas energias de volta para os nossos lares, para os nossos empregos, aonde quer que estivermos, que a gente seja um foco de luz, um foco do Cristo e que levemos a paz, o amparo e a harmonia. Obrigado, Senhor, e assim terminamos com a oração que o seu Filho nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, Pai. Muito obrigado. Pessoal, que
depois dessa oração, né, muito bonita. A gente tem aqui a agradecê-lo. Tá? Obrigado pela presença. Pessoal, até semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez estudando sobre o Cristo e com o Cristo. Até lá!